aplicação da toxina botulínica, muito utilizada para tratamentos estéticos e terapêuticos, requer conhecimento técnico e produtos regulamentados. Recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu um alerta sobre os riscos associados ao uso inadequado da toxina após a notificação de 2 casos de botulismo ligados ao procedimento. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Visita a biomédica Andressa Parigi Bredariol. Andressa, seja bem-vinda ao Visita na Record mais uma vez. Obrigada. Andressa, vamos lá. A gente sabe que a toxina botulínica é bastante popular, né? Muita gente conhece, mas para quem ainda tem dúvida, né? O que é a toxina botulínica? A toxina botulínica ela é uma toxina mesmo, que é extraída de uma bactéria e a gente usa para fim estético, para relaxamento muscular. Tá. E a gente conhece muito como Botox, né? Mas Botox é uma marca. É uma marca, exatamente. E aí a gente tem a utilização tanto para fins estéticos, mas também tem para tratamentos médicos. Sim, para fins terapêuticos, em diversas áreas da medicina. Eu já vi, por exemplo, o pessoal que faz aplicação para dor de cabeça, né? Sim. Tem alguns casos assim. Agora, a toxina ela é muito conhecida exatamente pelos tratamentos estéticos, acredito que ficou bastante popular por isso. Quando a gente vai fazer uma aplicação aí, vamos pensar, normalmente vamos aplicar o Botox no rosto, né? O que é necessário a gente saber antes, por exemplo, da aplicação? Quando a gente vai fazer uma primeira aplicação, a gente tem que fazer uma boa anamnese. O que é isso? Uma consulta para a gente investigar se o paciente tem algum histórico, por exemplo, de alguma doença neurológica, muscular, se está grávida, se está lactante. E a gente tem que ter em mente sempre que o objetivo com esse relaxamento muscular é a melhora das linhas que são causadas por esse movimento. Então quer dizer que aí quando é aplicado, ela promove um relaxamento. Isso. E aí por isso que dá a sensação que ficou paralisado. Isso, e fica mesmo, não é uma sensação. A gente Fica paralisa paralisado. esse músculo momentaneamente e essas linhas que ficam marcadas conforme a gente vai contraindo, elas vão ao longo desse tempo melhorando porque a gente parou a causa, que é esse amassamento que a contração muscular faz. Durante a aplicação, como é que é o processo, né? O que eu preciso ficar atento? Na aplicação no consultório é muito tranquilo, é feito com uma agulhazinha muito, muito pequenininha, a gente injeta poucas quantidades, que a gente chama de unidades, né, por ponto, em pontos estratégicos, e o pós é bem tranquilo, não tem tantas restrições e a pessoa no dia seguinte volta às atividades normais. Aí, por exemplo, quando você vai avaliar o rosto ali do paciente ou da paciente, você pede para fazer algumas expressões para poder saber exatamente onde vai ser aplicado, os pontos. Exatamente, não tem receita de bolo. A gente faz as marcações de acordo com o padrão de movimento de cada cliente. E aí você consegue, nesse momento, analisar se o paciente quer algo mais paralisado, se ele não quer que pareça que ele aplicou a toxina. Sim, eu particularmente gosto de resultados mais naturais, eu não gosto desse efeito muito duro, muito congelado e os meus pacientes também não gostam. Então, esse efeito de ser muito congelado ou não depende de N fatores, né? Mas principalmente da dose aplicada em cada ponto. Depois que eu faço a aplicação, que tipo de cuidado que eu preciso ter ali nas primeiras horas? Como é que é? A gente pede principalmente para evitar o uso de relaxante muscular, porque a gente pode potencializar esse efeito, aí a gente perde o controle que a gente tem com as doses que a gente colocou. E a gente pede também, por 24 horinhas, evitar atividade física, porque como dá uma pressãozinha na cabeça, porque é um líquido que a gente está injetando numa região que não tem muito espaço de tecido, pode dar uma leve pressão, pode dar um leve incômodo, então eu sempre oriento, falo, de hoje para amanhã fica mais quietinho. Descansa. Mas nada que impeça de fazer de voltar a trabalhar, nada disso. É bem tranquilo. Andressa, agora me fala uma coisa, tem alguma contraindicação? A contraindicação é principalmente se a pessoa tem alguma doença de origem neurológica, muscular. E a gente também evita fazer em gestantes. Quanto tempo ela vai começar a mostrar o efeito depois da aplicação? Quando a gente aplica, em torno de 3 a 5 dias, a gente já começa a sentir esse congelamento, né, essa paralisação, e o efeito total dela é em 15 dias. 15 dias. Isso. E depois ela tem um prazo ali que a gente vai percebendo que está começando, parece que perder a validade. Exatamente.
não é que a toxina para de agir, é que o nosso corpo começa a voltar a produzir neurotransmissores que fazem essa contração muscular e com isso o movimento vai voltando. Mas não é a toxina que parou de agir, é o seu corpo que está respondendo de novo para voltar ao seu estado natural, né? Tem gente que diz até que depois que começa a aplicar, né, a pele parece que ganha um outro brilho, que vai se acostumando tanto com aquilo, né, que parece que fica diferente, parece que é até além da toxina que foi aplicado no rosto. Sim, a toxina ela tem um efeito muito legal na pele, porque esse amassamento que a gente vai causando, a nossa pele é como um tecido. Tá. Então, se a gente tem um efeito de amassar e soltar, se a gente não previne isso, vai chegar uma hora que a nossa pele vai ficar marcado por completo. Quando a gente faz esse tratamento, a gente tem o bloqueio desse efeito, né, de marcação, e isso deixa a pele mais lisinha, mais brilhante, com um efeito mais tratada mesmo. Entendi. Tem algum mito aí que você ouve, que as pessoas têm mais dúvidas quando procuram, né, para saber o que elas mais têm dúvidas? Sim, a principal dúvida é quando eu devo começar. E muita gente acredita que precisa ficar muito mais velho ou muito marcado para poder começar o tratamento. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente usa a toxina como prevenção, claro, respeitando os intervalos mínimos de aplicação, respeitando as doses certas para cada padrão muscular, a gente tem um efeito a longo prazo de um tratamento de pele mesmo. Entendi. Então, não precisa esperar cair tudo para a gente começar. Você falou aí dos prazos, né? A reaplicação deveria acontecer aí de quanto em quanto tempo? O mínimo padronizado é 4 meses na aplicação estética. Tá? Nas aplicações terapêuticas, a gente tem outras abordagens. Mas na aplicação estética, o intervalo mínimo é a cada 4 ou 6 meses. Porém, tudo vai depender de quanto essa pessoa respondeu, se a gente já teve esse retorno total da ativação muscular, se não, se a pessoa ainda quer esperar um pouquinho mais, eu acho legal, porque vamos pensar que a gente está paralisando uma musculatura. Entendi. E ela não pode perder a função dela, porque agora fica muito legal, muito bonito, mas a gente também tem que se preocupar com os efeitos a longo prazo, tipo daqui 20 anos. Se a pessoa perder essa função muscular, a gente vai ter outros problemas funcionais. Entendi. Então, esse intervalo, ele é bem delicado e isso tem que ser muito bem explicado para o paciente. Andressa, é exatamente por isso que é necessário a orientação de um profissional, né? Até para que possa esclarecer o paciente de todas essas informações que você passou, porque muitas vezes a gente sabe que pode acontecer de pessoas que não são habilitadas e que não conhecem tão bem e o resultado pode não ser tão positivo. Por isso que é importante sempre procurar o profissional que é qualificado para isso. Exatamente. E uma forma que você pode pesquisar se o profissional é realmente qualificado é pesquisar no site do conselho do profissional. Entendi. O meu site, o meu conselho, por exemplo, é o CRBM. Então, se você digitar lá o meu nome, vai aparecer o meu número de registro, todas as minhas habilitações na farmácia, na odonto, todas as profissões têm o seu conselho. Então, é importante que o paciente pesquise muito bem com quem ele vai fazer a aplicação para ter o melhor resultado possível. Essa é essa maneira mais segura, porque a intenção de todo mundo é ficar melhor, né? Não conseguir problemas. Então, sempre procurar um profissional que tenha qualificação e que consiga explicar isso da melhor maneira possível, respeitando aí os intervalos, né? E tentar, acho que a gente vive num momento aí de naturalidade, tentar cuidar da pele, se sentir melhor, né? Mas ficar de uma maneira mais natural. Esse movimento está ele está vindo muito forte, né? Porque a gente teve alguns anos aí de uma busca exagerada por resultados cada vez mais exagerados mesmo, né? Não naturais. E a gente está percebendo que os pacientes estão querendo voltar, né? Regredir para o mais natural possível, que particularmente sempre foi a minha abordagem desde o início. Já faz 10 anos que eu estou na área e há 10 anos eu prezo pela naturalidade. Preza por isso, mesmo, né? Para tentar ficar da maneira mais natural possível. Exato. Muito obrigado pela presença mais uma vez no Visita na Record, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.